Shalom, servo do Deus vivo, de Yeshua HaMashiach, Felipe Cunha. Nesses últimos dias, tenho recebido a ordem do Senhor de pregar contra o pecado. Nesses estudos que vocês vão assistir e ver na internet, pelo DVD, eu vou falar de temas que foram esquecidos pela igreja da atualidade. Eu peço que você ore por mim, porque existem milhões de evangélicos, mas poucos são os escolhidos. Conheço o evangelho desde os 12 anos de idade, quando fui evangelizado. Naquela época, muitas das coisas eram condenadas pela igreja. E hoje, mais de 15 anos depois, fiquei um tempo afastado do evangelho, Deus me resgatou. E depois que eu voltei, esse foi o ministério que Deus me deu. Pouco compreendido pelos lugares que passei. Talvez você que vai ouvir esse DVD, talvez eu já preguei na tua igreja, talvez eu já tive oportunidade de estar em uma igreja sendo membro junto com você. Preste atenção no que eu vou falar durante esses minutos que eu tenho para que você possa ser edificado. Há uma coisa que hoje está no meio evangélico. Não se pode pregar mais a verdade. Um dos desculpas que os tais líderes encontram para justificar a aceitação do pecado dentro das igrejas é: Deus é amor. Mas se esqueceram que o Deus de amor também é o Deus de justiça, de juízo e fogo consumidor. Por isso, o que eu vou falar aqui, muitas das vezes, na tua igreja é normal, mas para Deus não. Por isso, poucos vão falar o que eu vou falar. Não tenho compromisso com a instituição religiosa, praca, denominações. Meu compromisso é com a verdade. E eu quero falar nesse tema, desta oportunidade que Deus me concedeu. Vou falar de um tema que na minha época de jovem, adolescente, ainda pré-adolescente, aos 12 anos de idade, não tinha dentro das igrejas isso que eu vou falar aqui. Mas hoje é uma febre no meio evangélico. Mas que talvez você não tenha noção o perigo que você está correndo. Vou falar sobre os esportes. O que tem demais nos esportes? Os esportes sempre existiram. Você sabe a sua origem? Talvez você não saiba. Mas como nós somos o país do futebol, eu quero falar para a igreja sobre a origem do futebol. Vejo crentes envolvidos em partidas de futebol. Quando eu jogava, quando eu era desviado, eu até gostava. Depois que eu vi a sua origem, Deus tirou de mim os desejos. Eu era fanático, ia para a bar ver os jogos, pois não passavam nas televisões abertas. Hoje, conhecendo a verdade, estou fora desse sistema, que além de ser ímpio, é corrupto, idólatra, e as suas origens são pagãs. O esporte não começou na Inglaterra, o futebol começou em um quartel-general. Aqui está a história do futebol. Na Wikipédia você pode encontrar esse estudo. Esse estudo do futebol vai nos trazer algumas informações. Depois eu vou para a Bíblia. O futebol
surgiu entre o ano 3000 e 2500 antes de Cristo, na China. Tinha outro nome, mas mesma coisa que ocorre hoje. Durante a dinastia do imperador chinês Yuan-ti, era costume chutar os crânios dos inimigos derrotados. Os crânios que os mais tarde viriam a ser substituídos por bola de couro tinham que ser chutados pelos soldados chineses por entre duas estacas cravadas no chão. No primeiro índice de traves, o esporte era chamado de Tisu Hu, que em chinês significa lançar com o pé, Tisu, uma bola recheada feita de couro, Chu. O esporte foi criado para fins de treinamento militar por Yang Zi, integrante da guarda do imperador na dinastia Xia, em 2197 antes de Cristo. Isso aqui a história nos diz aonde se originou o futebol. Eu tenho aqui relatos de outros estilos parecidos com o futebol, mas esse vídeo não é para o ímpio, não é para os brasileiros que não conhecem a palavra, são para os obreiros da casa do Senhor, que em vez de estar lendo a Bíblia, orando, subindo ao monte, porque os dias são maus, cuidando da família, ensinando a palavra, estão perdendo tempo com coisas ímpias e sua origem é negra. Não pode de uma mesma água ser água boa e água ruim. Não pode ser água doce e água salgada. Não pode sair bom e mal do mesmo lugar. Não tem como servir a Deus e a Belial. Não tem como estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Então, de uma origem iníqua, mal, negra, não pode vir de Deus. Essa é a origem. Num quartel-general, Satanás começa a criar a arma que ele usaria para contaminar os cristãos. Nós sabemos que o diabo não tem pressa, ele tem o tempo todo, ele estuda a pessoa, o comportamento. Mas pelo ano de 79 a 81, um imperador chamado Vespasiano teve uma ideia. Ele manda uma carta a Tito, general, que foi responsável por destruir o templo de Jerusalém. Havia naquele momento, Vespasiano tinha um projeto, o Coliseu. Era um lugar onde agrupava milhares de pessoas para divertimento. Olha aí, os estádios de futebol não é de origem de agora, são antigos. Veja o que Vespasiano disse para Tito em uma carta, 22 de junho de 79 depois de Cristo. Tito, meu filho, estou morrendo. Logo serei pó e tu imperador. Espero que os deuses te ajudem nesta árdua tarefa, afastando as tempestades inimigos, acalmando os vulcões e os jornalistas. De minha parte, só o que posso fazer é te dar um conselho. Não pare a construção do Coliseu. Em menos de um ano ele ficará pronto, dando muitas alegrias e infinita memória. Alguns senadores o criticarão, dizendo que deveriam investir em esgoto e escolas. Não dê ouvido a esses poucos. Pensa onde o povo prefere pousar seu clunes, quer dizer, nádega. Numa privada, num banco de escola ou no estádio. No estádio, é claro,
será uma imensa propaganda para ti. Ele ficará no coração de Roma por omnia salculorum, e sempre que olharem dirão: estás vendo este colosso? Foi Vespasiano quem começou, e Tito quem o inaugurou. Carta de Vespasiano a Tito. Tito se tornou imperador no ano 79 ao ano 81. Depois seu irmão mais novo, Domiciano, se tornou imperador. A história diz que possivelmente foi envenenado Tito. Mas Tito recebeu esta carta. E esta carta me chamou muita atenção. O que quer um imperador romano que não serve a Deus, serve a um Deus pagão? Colocar mais de 50 mil pessoas em um local. Ele sabia, não por ele, mas Satanás sabia o que fazer para tomar o tempo da igreja, tirar o tempo do ensino, levando para um estágio. Dali, hoje os estágios de futebol são uma era nova. Futebol é um esporte moderno, mas já existia, sempre existiu. Vamos para a Bíblia agora. Falei sobre a carta de Vespasiano, a origem do futebol. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver 1 Coríntios 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, versículo 24. Abra sua Bíblia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só levar o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Paulo está dizendo, aquilo que eles estão fazendo não serve de nada, para nada, perca de tempo, vai passar. Nós, cristãos, corremos para algo que é incorruptível. Palavra de Deus. Vamos para 1 Timóteo 4, versículo 8. Livro de 1 Timóteo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é da que há de ser. Vemos que o Rabino Shaul Hachalia estava nos dando uma informação. Correr para nada presta, só vai te dar canseira. É uma perca de tempo, coisas corruptíveis, mas não temos tempo para isso. Não só tenho isso para falar. Aqui eu fiz um esboço do que tem no meio do futebol. Primeira coisa que existe no futebol é o jugo desigual com os ímpios, com os infiéis. 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 18. Vai dizer que luz e trevas não andam juntos. Então o que eu estou fazendo lá no estádio de futebol? Ou jogando bola com o ímpio, se não há comunhão entre Deus e Belial. Mas não só isso existe no futebol. Existe facção. O que é facção? Está registrado no livro de Gálatas 5, versículo 19 em diante. Algumas traduções traz como partido, mas na minha
facção. Fui nos originais e procurar. Deriva do latim factio, classe de pessoas, partido. Originalmente algo feito, companhia, vem de facere, fazer. E na Roma antiga se aplicava a cada um das companhias que organizavam os carros de corrida, de circo. Cada um ia representada por uma cor e as pessoas torciam, apostavam na sua facção preferida. Paulo diz que facção é obra da carne. Vai me dizer o que agora? Quantas cores há? Quantos times têm cores? Vermelho, preto, branco, azul, amarelo. Vai contra a Bíblia agora. Tá na Bíblia. Mas existe outra coisa que existe no futebol que condena você ser cristão. Idolatria. Vem do grego eidol, aspecto, imagem, mais latreia, adoração, serviço. Você adora a camisa, você presta serviço àquele time. Se chama idolatria. Duas coisas há no futebol que já te condenaria: eidolon, idolatria, que é a imagem, camisa, instituição, e latreia, adoração, louvando ao time, cantando, usando camisas, idolatria, tendo pôsteres. Isso se chama idolatria. E a facção, disputa. Disputa é facção. E cristão não entra em facção. Amós 3:3, porventura andará dois juntos, se não estiverem de acordo? E aí? Tá nas trevas, adorando ao diabo. E teu pastor, que deveria te ensinar que idolatria é pecado, facção é pecado, que a origem do futebol é negra, maligna, corrupta, mas ele não te diz, não está interessado a isso, não está preocupado com a sua salvação. Por isso eu sou polêmico aonde eu passo, porque falo a verdade sem medo. Já fui desconsagrado, humilhado no pleno culto, no púlpito, porque me neguei a concordar com a mentira e com o engano. Luto a favor da verdade, somente a favor dela. Os demônios querem a minha cabeça. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não vou deixar de falar a verdade. Se você é um obreiro, se você é um cristão, ainda não conseguiu se libertar desta porcaria, desse lixo que é chamado futebol, está mais que provado que há erros, há coisas que eu nem posso falar. Outra coisa, não há justiça no futebol. Quem paga o ingresso é assalariado. Quem joga ganha milhões. Quanto dinheiro rola? Tem dinheiro de tudo que é lugar, amiga. Deus está ali. Mas é pecado eu ver? Se ainda há o sentimento, você ainda não está liberto. Nós não pensamos nas coisas dessa terra. Pensamos nas coisas do alto. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Alava sépia narabai. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso mundo, Alai Chofrestekai, é o céu. É na presença do Mashiach, Yeshua,
Witstokorevai, Lavassolegai, Nipiastukian Tosevia. Estamos no fim. É tempo de tomar a posição, obreiros e obreiras do Senhor. Yeshua HaMashiach está voltando. Jesus, o Messias, virá. Não deixe que essas coisas terrenas te tirem o tempo da consagração. Sede santo, porque Ele é santo.